a palavra e nos fortalecer no Senhor nosso Deus. Quando a gente se fortalece nele, é como o salmista diz: quando eu entrei no templo, eu descobri o fim de todos os homens. Quando eu entrei no templo, a minha consciência voltou. Quando eu entrei diante da palavra, a minha consciência de quem eu sou e de quem é meu Senhor voltou. Eu estava como um louco, eu estava com medo de homens, eu estava com medo, eu estava brigando com homens. Mas quando a consciência voltou, eu entendi quem eu sou, quem eu sirvo e quem é de fato a batalha que eu devo batalhar. Nós corremos um risco de viver uma dicotomia. Todo crente tem um risco de viver uma dicotomia. O que é dicotomia? É céu, inferno. É dia e noite. Coisas opostas. É doce e amargo. Nós corremos o risco, como religiosos que somos, porque somos denominados de evangélicos, de crente, do que você quiser, protestante. Então, nós estamos muito mais ligados à religião do que alguém que não professa nada. Então, quem é religioso, quem é ligado à religião, pode correr o risco de viver uma dicotomia, de viver isso que nós lemos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando você mesmo. Nós temos tudo para nos enganar, porque nós temos fisionomia, muitos têm roupa, muitos têm nome, têm carteira de dízimo, têm carteira de membro, têm carteira de apóstolo, de pastor, muitos têm toda a característica, têm Bíblia, têm templo, ou seja, nós corremos risco de viver uma coisa que não é exatamente a realidade daquilo que a gente vive na nossa intimidade. Esse é o ponto hoje dessa palavra para a igreja. O que aconteceu comigo essa semana? Eu estava, mesmo o pastor Paulo trazendo a palavra, aquilo relaxa. Isso é o que a gente sente. A gente relaxa. Alguém traz uma palavra, a gente respira. Passa um tempinho, a gente sai daqui, se depara com uma situação, aquilo volta. A gente se depara com a palavra, se aquece, daqui a pouco a gente vê uma postagem que nos irrita e aquilo volta, o desespero volta. E essa semana, de novo, depois de ter saído daqui domingo, com aquilo, fiquei, pensando, daqui a pouco já estava inflamado de novo. Pelo ambiente, pela rede, por tudo. E aí eu estava assim, inflamado, e eu comecei a ficar preocupado, e eu comecei, não, mas que isso, e que aquilo. Tem pastores que se rendem, começa a articular, começa a direcionar as pessoas. Por quê? Porque perdeu totalmente o acesso à intimidade, à direção de Deus. A gente começa a entrar nessa paranoia, eu estava entrando na paranoia, meu Deus, daqui a pouco eu vi alguém que era mais conhecido, e essa pessoa estava colocando um post parecido com esse, de uma criança no banheiro, e no vaso, e um homem urinando do lado dela. E o post é muito conhecido, a pessoa, olha, se você fizer isso, se você fizer assim, se você decidir por isso, daqui a pouco o seu filho vai estar passando por isso. E aquilo me chamou a atenção. Naquele mesmo momento que eu estava angustiado comigo, angustiado com o mundo, angustiado do que eu podia fazer, angustiado com as coisas. Quando eu vi aquilo, o Senhor me levou a ver aquele post, e aquela pessoa que postou. Na mesma hora eu percebi isso aqui, de alguém que não pratica, mas é somente ouvinte, e que ele se engana. E aí veio o quê? Denunciamos um possível risco externo, que está fora, de certa forma, do nosso domínio, da nossa responsabilidade. Nós denunciamos, cuidado com o que está vindo. E esquecemos daquilo que está sobre o nosso comando. Denunciamos um possível governo que está vindo, mas esquecemos do nosso governo dentro de casa. Rapaz, eu me prostrei, eu chorei, eu me desesperei com aquilo que eu falei, meu Deus, eu estou preocupado com ações externas, que o meu voto é importante, mas ele não tem como determinar nada, porque vivemos numa democracia, meu voto tem um papel, mas não tem todo o papel. Deus começou a falar, o teu voto é importante, mas você não tem como determinar nada. Agora tem algo que você pode determinar, tem algo que está sob o teu governo, Davi. A tua casa. O maior perigo para a tua casa não é o que vem de fora, é o que vem de dentro da tua própria mão.
É aquela palavra, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com a própria mão. E eu vi aquele rapaz e pensava, ele está preocupado com o risco externo. Só que no dia a dia, ele é o maior risco para a filha dele. Eu fumo, mas você não pode fumar. Eu bebo, mas você não pode beber. Eu consumo pornografia, mas você não pode consumir. Eu não tenho compromisso com Deus, mas você tem que ter compromisso com Deus. Isso tem efeito? Essas mãos que ensinam a mexer a massa é um exemplo e a maior referência para essa criança. Qualquer perigo externo não é maior do que o perigo interno. Você pode ter opinião, você pode ter um voto, você pode ter, sabe, uma preferência, você pode tudo. É um direito. Você é cidadão. Tanto que quando alguém é preso, ele perde o direito de voto. Ele deixa de ser cidadão. Ele está à margem da lei. Mesmo agora submetendo a lei, preso. Ele perde o direito a voto, até que ele esteja totalmente limpo para voltar a votar. Às vezes a gente não valoriza o voto, mas deixa tirar o teu direito. Minha sogra foi votar e houve um erro, porque está tudo pertinho, os nomes, o mesário erra, é um ser humano, alguém assinou no lugar dela, houve aquela confusão, depois ela foi um erro da mesária, você vai votar, mas ela ficou desesperada, porque mesmo que ela de repente nem precise votar, ela queria votar. Tire o teu direito. Aí você passa a valorizar. Mas uma coisa é certa, se a gente confundir as responsabilidades, a gente se torna dos maiores riscos para a nossa própria família e para aqueles que estão à nossa volta. Eu lembro que quando Deus falou isso comigo, eu chorei, chamei minha esposa, chamei Mariana, chamei Milena, nos reunimos na sala e eu comecei a ministrar na vida delas essa palavra, e comecei a ministrar na minha vida essa palavra. Quando a gente acabou, eu li o texto para elas. E eu falei assim, aí, como nós estamos? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Estou falando de pastor, estou falando de pai, estou falando de marido. Porque nós estamos cheios de medo do que pode vir, mas a gente não tem medo do que está vindo daqui de dentro. Quem sou eu para os meus netos? Quem sou eu para o meu sobrinho? Eu sou o covarde que não confronto quando sinto cheiro de cigarro nele? E fico cheio de medo do comunismo? Eu não confronto ninguém, eu não sento, eu não digo que amo, eu não abraço, eu não confronto, eu não alerto, deixo flertar com o abismo. Percebo pornografia no celular e não falo nada, não comento nada, e até legitimo, até compartilho com o sobrinho uma pornografia. Estava estudando sobre pedofilia, cara, coisa terrível, cara. Dentro das famílias. Está aqui Magda, que trabalha com isso. Magda sofre direto. Trabalha no conselho tutelar, psicóloga. Ela sabe o que eu estou falando. Nós estamos preocupados com o risco de fora, quando o risco está dentro. Temos que repensar tudo tem que ser repensado. Cuidado, zelo, atenção. E eu comecei a falar, Milena, como você está? E aí, Mariana? Aí sempre é difícil para eles. E esqueci o nome do autor, muito. Depois eu lembro, ele diz o seguinte, que você não acessa o seu filho. Você precisa acessar o seu filho para se comunicar com ele. Se você não romper esse acesso, você vai falar qualquer coisa, ele não vai entender nada. Você tem que conseguir romper toda a barreira e conseguir entrar no coração dele para você se comunicar com ele. Tem gente que está achando que está se comunicando, não está se comunicando com ninguém, porque você está cheio de achismo, cheio de dureza. Você acha que tem que ser do seu jeito, se não for do seu jeito, você não senta com o seu filho. No dia que ele me obedecer e fizer do meu jeito, eu sento com ele. Enquanto isso está perdendo tempo. Tem um rapaz que toda hora fala, pastor, eu tenho que ir lá pregar na sua igreja. Eu tenho que ir lá pregar na sua igreja. Eu falo, rapaz, fica tranquilo, cara. Não sou eu, foi Deus que me usou para a tua vida. Ele, pastor, mas eu preciso dizer para a tua igreja que você me aconselhou. Lá no estaleiro, no meio daquela barulhada toda, daquela poeira toda, quando minha filha estava indo por um caminho terrível. E eu, com a minha religiosidade, disse que eu não vou mais falar nada com ela. Deixa ela com a mãe.
eu não vou ficar mais com ela. E o Senhor me falava, busca a sua filha, não deixa a sua filha lá. E toda hora eu vinha, pastor, mas agora ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Eu larguei de mão, falei, não, ame sua filha. Repreenda, mas ame. Fale, mas ame. Equilibre a sua fala com ela. E aí alertei. Depois de um tempo, ele mandou uma mensagem para mim. Pastor, minha filha morreu. Ela morreu de overdose. Ela tinha, acho que 15 anos. E quando eu comentei com uma pessoa que é psicóloga dessa morte, ela falou assim, tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Overdose. Eu falei, foi overdose. Ela não quis acreditar, porque não é normal. Nessa idade. E foi isso, e eu lembro de sair daqui lá para o Rio, para o enterro, e uma coisa horrível, e ele hoje fala comigo, caramba, se eu tivesse te escutado, se eu tivesse ouvido o que o Senhor me falava, e eu preciso ir lá na sua igreja alertar os pais, para que não fiquem com essa máscara, com essa religiosidade que te impede de acessar o coração do seu filho. É o que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nós podemos viver isso o tempo todo, falar uma coisa e na prática fazer outra. Isso é muito perigoso para nós, isso nos ferta todo dia. A gente vai perdendo essa força, esse calor, o Espírito Santo vai se apagando em nós. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Porque você começa a deixar as armas espirituais e começa a achar que suas armas são humanas. É o grito, é o palavrão, é a ameaça, quando não. Como religiosos, corremos sempre esse risco. Foi exatamente o que o profeta Isaías denunciou em relação ao povo de Israel. E aí nós entramos aí no texto. Isaías 58, versículo 1. Foi o texto que eu li para a minha família. Isaías 58, 1. Isaías 58, 1. Você achou aí? Nós vamos projetar aqui também. O profeta falando para o povo de Israel. Vamos pegar um carona no alerta do profeta para um povo que era chamado povo de Deus, que caminhava com Deus, que conhecia Deus. Muito parecido com a gente. Aí o profeta vai denunciar, Deus está falando através do profeta. O que ele vai dizer aí? Ele vai dizer, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie a meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Ele começa a dizer isso. A esse povo, que se chama povo de Deus, dizendo que havia uma rebelião nele. Há uma rebelião. Há um pecado. É povo de Deus, tem características, é conhecido como crente, como evangélico, como povo de Israel, como povo, único povo monoteísta, que o Deus que acompanha, o Deus que livrou do Egito, é vocês, são vocês. Ó, eu tenho uma denúncia para fazer. Eu vou gritar alto. Eu vou levantar a voz. Versículo 2. Olha o que está acontecendo, olha a rotina deles. Pois dia a dia me procuram. Tem uma rotina religiosa. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Observe isso aí, nós vamos parando no texto. Observe isso. Parecem desejosos de seguir os meus caminhos. Há uma aparência de desejo de seguir, mas não quer dizer que está seguindo. Isso é muito parecido com a gente. Há uma aparência, vai, frequenta, dizima, canta louvores, conhece, tem toda uma rotina religiosa, parece desejoso de conhecer meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os meus mandamentos, os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Nós pedimos decisões justas. Deus faz justiça. Alguém estava falando, nós temos que orar. Eu falei, sim, nós temos que orar também, temos que orar. Mas qual vai ser a nossa oração? Nós temos que orar esse mês mesmo. Mas qual vai ser a nossa oração? Vai pedir decisões justas? Em que sentido de justo? É o meu justo?
É a minha visão de justiça. É a minha visão que começa na minha casa, com o meu neto, com a minha neta, com a minha esposa, que mesmo na minha mesma cama que eu, está num labirinto de depressão, de angústia, e que solitariamente tem tentado viver. E eu, do lado, não percebo. Eu vou orar por que está fora, quando dentro tem alguém perdido do meu lado. O que a gente vai orar? Eles têm desejos. Eu quero, Senhor, eles são justos, parecem desejosos, parecem, de que Deus se aproxime deles. Versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não vis, agora é a reação deles. Poxa, caramba, por que jejuamos e você não vê nada, Deus? Nós jejuamos e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e não reparaste? Observe uma coisa, a palavra é humilhar, mas não quer dizer que está acontecendo humilhação. A palavra é humilhar, mas não quer dizer que está acontecendo de fato uma humilhação. A humilhação de dizer, tu és o Senhor da minha vida. O Senhor que governa minha boca. O Senhor que governa meus dedos, do que eu posto, do que eu falo, do que eu decido. Eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho iras, mas eu as submeto. Eu nego a mim mesmo. Isso que é o negar a si mesmo, irmãos. Isso que é carregar a cruz. É se submeter ao senhorio de Cristo. E fazer com que o seu desejo, o seu eu, se submeta ao senhorinho dele. Por que jejuamos e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e não reparaste? O Senhor não repara. Contudo, no dia do seu jejum, aí já é ele falando, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ele começa a falar. Você quer saber por quê que parece que eu não estou enxergando vocês? Que eu não estou me agradando desse jejum? Porque no dia que vocês jejuam, no mesmo dia, vocês vivem um dualismo. Vocês jejuam pela oração da nação e vocês têm uma postura ruim com seus próprios empregados. Você tem uma postura ruim com seu próprio filho. Você não vai visitar seu filho, você dá uma pensão e acha que já resolveu o problema. Mas você está orando pela nação. Você está orando pela nação brasileira. Livra-nos. Quando a sua nação... Família, muitas vezes, tem a ideia de nação. Sua nação está em perigo, mas não é de quem está fora, é de quem está dentro. Isso não é você, sou eu. Com a minha omissão, o meu silêncio, com a minha falta de oração, com a minha falta de sensibilidade, de eu chamar minha filha, olhar nos olhos, filha, o que você tem? Eles se fecham. E foi insistentemente, o que você tem? O que você tem? Como que está? Como está o colégio? Insistimos. Coisa incrível. Mesmo assim, muito fechado. Mas olha como que é a coisa. Quando eu fui buscá-la no colégio, isso foi, não lembro o dia da semana, mas eu fui buscá-la, acho que no outro dia ou 2 dias depois. Eu estou indo buscá-la, vindo de bicicleta com ela. Do nada, Mariana começa a falar, pai, olha só. O senhor tem que saber o que aconteceu comigo. E começou a relatar coisas dela. E eu falei assim, opa, ela já sentiu a vontade para compartilhar comigo alguma coisa, que até mesmo no momento lá da casa não foi possível. E ela começou a compartilhar comigo, eu comecei a aconselhar ela. E eu falei assim, Senhor, obrigado, Senhor. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Você poder acessar o coração daqueles que mais te importam. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua família? O que adianta ser chamado de pastor, se é uma bênção, e meus filhos não reconhecerem a bênção que eu sou? Vocês fazem no dia do mesmo jejum, vocês fazem o jejum, e no mesmo dia vocês fazem maltratar os empregados. 4, seu jejum, irmãos, seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais nas redes sociais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. O jejum termina em discussão, em rixa, em briga de soco. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Ele pergunta.
que apenas um dia o homem se humilha, incline a cabeça como o junco e se deite sob o pano de saco e cinza. Ele vai dizer, será esse jejum que escolhi apenas um dia? Esse é apenas um dia, sabe o que eu lembro? O cara vive uma vida lá, doida, sem compromisso. Deus não é senhor dele. Chega na Semana Santa, ele não come carne. Qual a sua vida com Deus? Não comer carne na Semana Santa uma vez no ano. Os filhos olhando aquilo. Meu pai não come carne. Prepara um peixinho para o meu pai. Prepara alguma coisa para o meu pai, porque ele não come carne. E o filho está ali preparando e dizendo, eu queria só que ele enxergasse e comesse as minhas dores. Eu queria que meu pai comesse as minhas dores. Eu não importava que ele comesse carne hoje, mas eu queria muito que ele me enxergasse hoje. O que eu estou sentindo? Que meus braços estão retalhados com gilete. E eu coloco essa camisa longa, ele nem pergunta o porquê. Porque eu estou me ferindo, porque minha dor é tão intensa que eu tenho que ferir meu próprio corpo. E o pessoal ainda diz que isso é besteira. Isso é coisa da geração Nutella. O pessoal diz, achando que a sua geração não tinha essas loucuras, não tinha era nome, não tinha era ajuda, não tinha era pessoas que entendessem você. Naquela época era muito pior, porque alguém já ia te colocar como louco. Hoje ainda tem alguém que sabe que isso é uma ação do corpo, que é tanta dor, tanto desespero, que tem pessoas que mordem o próprio braço. E a gente diz, isso é Nutella. Alexandre pregando aqui na feira ele falou, agora, depois do luto, Deus me abriu os olhos para ter mais empatia com aquilo que eu não entendo, com aquilo que eu não sofro, com aquilo que eu não sinto. Eu passo a enxergar com mais empatia. Apenas um dia. Ele se humilha, ele inclina a cabeça como junco, se deita sob pano de saco e cinza, e o judeu é especialista nisso, porque eles tinham a roupa de saco, eles pegavam cinza, jogavam na cabeça. É isso que vocês chamam jejum e um dia aceitável ao Senhor? É isso mesmo? O jejum que desejo, olha que bênção, irmãos, nós temos a receita. Ele vai dar a receita para eles, a gente pode pegar uma carona aqui, olha o jejum que ele deseja. Solte as correntes da injustiça. Tem gente que está fazendo justiça com alguém, mas que se acha justo e não libera aquela pessoa que está presa a ela. A pessoa está lá parada na vida porque está esperando um momento de uma conversa, de um diálogo, e você mantém aquela pessoa, você sabe que o poder está em você, em soltar aquela pessoa, e você não a solta emocionalmente, porque você está na sua justiça, ou você está na sua injustiça. Tem um camarada que teve uma situação, quando a gente comprou esse terreno aqui, que ele entendeu que ele era corretor e ele não era. Ele queria receber um valor de corretagem sem ser corretor, ele só indicou. E a gente deu uma oferta a ele. Um irmão em Cristo deu uma oferta a ele, um rapaz de fora. Ele achou, ele foi lá, não, eu tenho que receber tanto por cento da venda. Ele estimou que a gente tinha que pagar tipo 15 mil, alguma coisa assim para ele. Eu falei, não, meu irmão, você não é corretor. Eu que tive que ir no cartório, eu tive que passar todo o risco de estar fazendo um negócio sem entender de nada. O camarada do cartório que me instruiu, você pode ficar tranquilo, o cartório vai levantar toda a ficha desse terreno. E o seu Luiz é uma pessoa idônea. Mas o cara no final não fez nada, eu quero receber. Não, vou te dar uma oferta. Deu uma oferta abençoada, 1.000 e pouco, 1.500. E até hoje ele tem raiva de mim. Ele passa na rua e se eu estiver na rua, ele muda de calçada. Acho que tem algum problema, não é possível. E eu já tentei de tudo. Teve um dia que eu fui votar, uns anos atrás, ele estava no corredor do Walter. É Walter, aquele corredor daquela rampa. Ele veio, eu falei, hoje que eu pego esse cara. Ele veio descendo, eu encurralei, rapaz, o que aconteceu, cara? E comecei a tentar, ele se escorregou e foi embora. E não tem jeito que eu faça que ele venha entender isso. Mas, meu irmão, o que eu pude fazer, eu tentei, estou tentando e vou orar minha vida toda para que ele entenda. Agora eu também não fico de costa para ele dando mole, não, né? Sei lá. Rapaz, é pura em liberdade. Se eu pudesse, eu botava ele em liberdade. Se eu tivesse esse dinheiro, eu dava aqui, meu filho, seja livre dessa sua mágoa sem sentido. Ainda tentei perguntar pessoas, e até o rapaz dono da casa, será que eu estou errado? Ele, não está errado não, cara, é isso assim, pô. Ele indicou, é até constrangedor para ele, como um cristão, cobrar por uma indicação, dizer, aqui está vendendo. Só isso, gente, só fez, aqui acho que está vendendo.
Agora, o corretor não, ele vai lá, ele pega o documento, ele vai no cartório, né? É direito do corretor. Ele indicou, ele preparou, ele falou. É diferente, ele tem lá o registro dele. Entendeu? É diferente. Mas, se eu pudesse, eu soltava ele, cara. É isso que ele quer da gente. Desata as cordas do jugo, gente. Desata as cordas do jugo. Põe em liberdade os oprimidos. E rompa todo o jugo. É esse o jejum que eu espero de vocês. Não é você ficar sem falar com teu irmão 3 meses, ou sem falar com sua mãe. Ou você ficar nessa mágoa, nesse joguinho de intrigas. Ou você, por uma pretensa proteção das famílias, está brigando com a sua própria família. Olha que coisa sem sentido. Por uma pretensa proteção das famílias, você está sem falar com seu filho por causa de política. Olha que coisa louca. Não é, versículo 7, partilhar sua comida com o faminto? Isso não é comunismo. Isso tem na Bíblia, gente. Parece que tudo que é partilhar com o faminto, com o pobre, é coisa de comunista. Não se coloca num lugar. Você não está no lugar, você está no reino. Você não está num partido ou numa ideologia A ou B, você está no reino. Então, quem está no reino, ele não fica preocupado de ser chamado disso, daquilo, porque ele está aqui. O que ele quer de jejum? Partilhe sua comida com o faminto. Você não precisa de ideologia A ou B para você fazer isso. Abrigue o pobre desamparado. Veste o nu que você encontrou, não passe a largo e finge que não viu. E não se recuse a ajudar o próximo. Aí sim a sua luz romperá como a alvorada. E prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, versículo 9, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Esse clamar é, Senhor! Aí ele vai, ei, estou aqui. Você grita porque você não está vendo Ele. Aí quando você grita, Ele, ei, calma, estou aqui, aquietai-vos e sabia que eu sou teu Deus, eu estou aqui do teu lado, não precisa gritar não. Você clamará ao Senhor, Ele responde, você gritará para o socorro, Ele dirá, estou aqui, estou do teu lado. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria, que é o negar a si mesmo, você beneficiar os famintos, não é do outro, é minha, como o Vitor falou, e satisfazer o anseio dos aflitos. Tem gente aflita. Ontem uma mãe perde uma filha ali da Bethesda, menina nova, rapaz. Sabe, isso é uma aflição que a gente pensa numa mãe. Comecei a pensar nas minhas filhas. Comecei a orar pela vida dela, pastor Renato, do pessoal lá, dos adolescentes, dos jovens. Vai lá, tem alguém aflito. Não aumente a aflição, tem gente que tem prazer em aumentar a aflição. Nós não temos que aumentar a aflição. Quando tinha aquele negócio do benefício do governo, na pandemia, a gente já com a cabeça maluca, alguém vai lá buscar, agora na hora de falar mal, você fala mal. Um cristão fazer isso, que ideia é essa? De que porque ele pensa diferente de mim, e ele vai buscar um benefício, você vai jogar uma dor no coração dele por uma opinião política? Que tipo de intenção? Qual fruto isso tem? Que palavra temperada é essa que eu não consigo entender? Alguém lutando com o espelho, lutando com a balança. Você está gordo, você está magro, você está isso, você está aquilo. Você está branco demais. Você está grávida, já está na hora do bebê. Você sabe que é assim, é apertar um botão e ficar grávida? Talvez está ali lutando, talvez está ali fazendo um tratamento, talvez tenha que ouvir, olha, não é, você pode adotar, mas você não pode gerar. Mas você tem que adotar, não, também não, porque nem todo mundo vai adotar, porque não é o que você pensa, mas é o que a pessoa pensa. É um dom da pessoa, não é um dom seu. Não, tem que adotar. Aí na primeira luta com o filho, não trata como filho, trata como adotado. Por isso que não é assim, não há matemática como a gente pensa, porque quando você adota é o teu filho. Diz que na lei de Israel você podia desertar um filho legítimo. Ele podia deixar de receber uma herança sua, eu vi isso uma vez. Mas um filho adotado não poderia,
porque você optou por ele. Mas a gente adora pensar que minha régua é a medida para todo mundo. Deixa do dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas. E a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. E fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Irmãos, não entenda isso como você não tem opinião. Não entenda isso como você não ter a liberdade do seu voto. Não entenda isso como você não ter anseios para o teu país. Como diz na Bíblia, ore pelas autoridades para que você tenha uma vida quieta e sossegada. Isso não significa deixar de ter sua opinião, mas isso significa colocar tudo isso dentro do aspecto do reino. Quando você começar a se perder, porque eu também me perco, eu começar a me voltar de novo para esse calor, para essa comunhão, para a palavra. E aí eu vou entendo novamente quem eu sou. E quais as armas que eu uso. Eu termino aqui. Mas eu queria, antes de terminar, deixar claro uma coisa. Como pensam os pastores da Árvore da Vida? Porque a gente é uma igreja, a gente evangélico, nós somos um conjunto de denominações muito, muito diferentes. Depois da reforma, isso teve esse lado bom de você poder ter a liberdade de ler as escrituras, ter acesso às escrituras, mas tem um lado ruim, que é, às vezes, é bom porque não tem desculpa para ninguém. Mas isso se amplia de tal forma que, às vezes, você não sabe se está conversando com um evangélico ou com um espírita. Que o cara mistura tudo no mesmo pacote e ele diz que é evangélico. Então, é preciso a gente dizer quem nós somos. Como igreja local, nós temos nossa característica, não adianta. No louvor, no jeito de ser. Quando o pastor Paulo sobe, você vê que é uma sintonia. Eu falei isso para ele, o pastor Paulo subiu aqui para falar, pastor, cara, você deu mole ali, cara. Não, é muita sintonia de visão, de ideia. A pastora Elisângela, muitos obreiros aqui. Então, queria deixar claro aqui, eu falo por mim e pelos pastores dessa igreja. Porque um pastor lá na Bahia, um amigo meu, ele postou um negócio, nada de política, ele postou uma palavra. E uma mulher colocou o seguinte, olha o que ela colocou. É isso aí, pastor. Continue em cima do muro para agradar aqueles que querem nos levar ao governo comunista. Pastor sério, cara, gente, homem de Deus. Ele postou algo que não era de política. A mulher, o que ela coloca? É isso aí, pastor. Continue em cima do muro para agradar aqueles que querem nos levar a um governo comunista. Aí eu preciso dizer para vocês que como nós pensamos, como é o nosso pastoreio. Coloca para mim, Bia, 1 Pedro 5, do 1 ao 4, por favor. Para que você não tenha dúvida, quando alguém te perguntar, para que você não fique ansiando, esperando isso. Não espere isso. Não espere outra postura. Você vai ficar sofrendo. Você não vai ter. 1 Pedro 5, de 1 ao 4. Suplico, portanto, aos presbíteros, pastores, que há entre vós, eu que também sou presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Versículo 2 é a base do nosso pastoreio. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente. Por isso que eu não ponho aqui, se Igor não vier na escola bíblica, Igor não toca bateria. Se não sei o quem, não sei o que lá. Aí começar a constranger. Tem uma igreja cheia de gente constrangida. Por isso, quando você me manda mensagem no dia de ceia, pastor, hoje tem uma festa, eu não vou poder ir para a ceia. Eu jamais vou dizer assim, meu irmão, você vai ter que ir para a ceia. Porque eu penso, se você já falou, seu coração já está lá. Vai embora.
Se você puder entender que a ceia é um dia que você tem que reservar para estar aqui, amém. Senão, você vai perder esse ambiente, esse momento. Não é por contingimento, mas voluntariamente. Como Deus quer. Não é como eu quero, isso não é uma ideia minha, é como Deus quer. Isso choca a gente, porque a religião manda aprisionar. A religião diz, pô, você mandou a mulher pega adultério embora e não pecar, você tem que acompanhar ela e vigiar ela. A gente se assusta com alguém que abre a gaiola e manda você voar. A gente tem medo de voar por conta própria. A gente quer regra, a gente quer gente que fique no nosso pé, gente que determine. O Everton e a Thaline, né, conversando comigo, é eles, é uma decisão dele, não é minha. É uma decisão deles, não é minha. Qualquer um que me procura é decisão sua, não é minha. Eu vou orientar, vou abraçar, vou beijar, vou dizer eu estou aqui. Mas no final a decisão é sua. É sua. Voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Ai, eu vou falar que aí vai trazer, que vai me encher de dinheiro. Não pode ser por sorte da ganância, não. Não pode ter uma intenção. Nós não precisamos fazer nada para mexer com você, para que você meta a mão no bolso. A gente sofre por isso. A gente sofre porque, como muita gente não sabe lidar com a liberdade, ele não é grato à liberdade. Ele prefere ser aprisionado. Então é uma coisa para a gente pensar, eu vou investir nesse lugar porque eu sou livre. Mas de boa vontade. Eu tenho que fazer de boa vontade, não posso também fazer reclamando. Isso, assim, não. Aí vem a palavra mais forte. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. Ditadores, algumas versões, dominadores. Domina, ei, é isso, faz, aperta isso, vota isso, não sei o quê. Ei, não. Eu não posso ser dominador, não posso ser ditador. Antes, tornando-vos exemplos ao rebanho. Eu tenho que ser exemplo. Se olhar assim, rapaz, eu quero ser como meu pastor. Ora, aí tem gente que faz, você para subir, você não pode fazer nada que eu não faça. Se você vai fazer qualquer coisa aqui, você, vota, não sei o que, você está fora. Como que você vai fazer uma coisa que o teu pastor não faz? Como você vai constranger o irmão, que seu pastor não constrange o irmão? Essa é a lógica, e é isso que você tem que pensar se você almeja algo, se você almeja o púlpito, se você almeja pregar. Talvez, por que eu não prego nunca? Talvez seja isso. É entender, não vá além do seu pastor, não humilhe ninguém nas redes sociais, porque quando você é nas redes sociais, você é aqui. Eu quero pregar, mas você humilha as pessoas na rede social, as pessoas mandam mensagem para mim, pastor, sua ovelha me machucou, estou magoado, e isso acontece. Nós somos um espelho, a rede social não é algo à parte, é você, a tua extensão, você dará conta dela, eu darei conta dela. Tem horas que vem comentário meu antigo, que eu tenho vergonha, eu pago na hora, rapaz, cara, um dia eu falei isso, está tudo lá registrado, eu nem lembrava mais. Porque eu sou igual a você. Ninguém está falando aqui que eu sou bonzão, não. Eu sou cheio de problemas, cheio de defeito. Ora, assim que o sumo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Meu irmão, precisamos parar de transferir responsabilidades que são nossas para os outros. Vamos assumir as funções em nossas próprias vidas. Posteriormente entender, então cobrar as atribuições de cada cargo político. Ditadores, para terminar, sequestram o direito do outro de decidir. Jesus é tão pastor, que mesmo estando diante de uma necessidade visível, aparente, de um cego, talvez fosse na nossa época usando óculos escuros e bengala. Eu curo, então não preciso nem perguntar o que ele quer. Você quer ver, né? Veja, sabe o que ele fazia? O que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque ele não é ditador. Ele quer ouvir de você. Eu não preciso perguntar ao aleijado o que ele quer. A gente pensa, eu não preciso perguntar ao aleijado o que ele quer. Eu vou lá e mando ele andar. Não, o que você quer que eu faça. Parece até uma coisa infantil, mas é porque ele não é ditador. Ele quer ouvir você. E isso te responsabiliza aquilo que você pede. Quando a gente decide pelo outro, todo passeio aqui que a gente decide por alguém, a pessoa no dia do passeio não vai.
A gente quer tanto que a pessoa vá, a gente bota o nome, a gente até paga para a pessoa. Como a pessoa não se comprometeu, normalmente a pessoa nem vai. Isso que não pode, porque você tem que ter direito de expressar o que você tem, o que você quer, é o teu direito. Como meu pastor, não posso roubar o teu direito. Que coisa louca! Eu tenho que entender que o Evangelho é suficiente para que você decida. Se eu entender que o Evangelho não é suficiente para que você tenha a sua liberdade, eu perdi meu tempo. O Evangelho é tudo que você precisa. Você precisa mais do Evangelho do que um sim, um não, o vai ou não vai, o compra ou não compra, o vota ou não vota, o faz ou não faz. Não, o Evangelho é suficiente para você caminhar. Eu vou estar aqui só para te abraçar, dizer, estou aqui, estou junto de você. Eu estou aqui do teu lado, estou aqui intercedendo, mas eu não posso suprimir, roubar a sua liberdade. Isso é diferente? Isso é Evangelho. O diferente é que não é Evangelho. O normal é o que não é Evangelho. O Evangelho, de fato, que eu creio, é o Evangelho de Cristo e que Ele te dá a liberdade para você caminhar. Você pode ficar de pé. Nós temos agora aqui que nos enxergar. Nós temos agora que nos perguntar e perguntar ao Espírito Santo de Deus quem nós somos, quem nós temos sido, sabe? O que você tem carregado durante tantos anos que você vai precisar deixar. Eu lembro que tinha algo que eu carregava tantos anos, que eu já falava assim, já era. Eu vou ter que conviver com isso. Eu vou ter que conviver com isso, não vai ter jeito. Eu vou pagar toda a consequência de ter que conviver com isso. Isso é um trauma que eu tenho, isso é algo que eu sofri lá atrás. Uma marca que ele colocou em mim, uma mulher colocou em mim. E eu carrego isso desde que eu era garotinho. Alguém me tocou de forma indevida, e isso mexeu com uma série de coisas no meu corpo. Eu vou ter que ser assim. Isso faz parte de mim. Só que o Senhor dizia, não, você não precisa deixar que esse trauma determine o que você faz. Você pode abandonar isso. Eu morri por isso. Você pode colocar isso na minha cruz. Eu morri por esse teu trauma. E eu falei, Senhor, mas é tão difícil. Mas você vai conseguir. E é tão estranho estar livre disso. Às vezes eu olho, caramba. É uma vigilância eterna. Mas o peso saiu. Para que você vai continuar assim, irmãos? Levando para casa isso que faz com que você tenha duas vidas. Você tem que esconder de todo mundo que você é. Você tem que viver debaixo de várias acusações do diabo sobre a sua mente. Hoje o Senhor quer restaurar a sua verdade dentro da sua casa, com seus pais, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos. Ele quer te dar autoridade. Sabe o que o diabo faz? Ele tira a tua autoridade para quando você vê o erro, você fique quieto. Hoje Ele quer devolver a tua autoridade. Por mais imperfeitos que sejamos, se a gente entender que é Ele que faz a obra, a gente vai conseguir lutar contra essas situações que nos acompanham tanto tempo e deixar, e abandonar, e viver diferente. Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, negue o seu desejo, negue. Pegue tua cruz, negue suas ideias, submeta a elas. Pergunte ao Senhor o que você pode ter. Ele não vai castrar sua opinião. Mas qual é o teu limite disso? O que você faz com isso? O que você faz com a sua indignação? O que você faz com o seu senso de justiça? Rapaz, tem uma coisa que nos arrebenta, é o nosso senso de justiça, porque você se sente perfeito. Se você colocou algo como determinante, como que você vai se abrir para alguém que pensa diferente? Se aquilo para você não tem opção.
E quando a gente vai falar de política, irmãos, é tudo tão incerto. É tudo tão incerto. A própria questão de direita e esquerda é uma coisa incerta até hoje, uma briga de anos e anos e anos. Então, eu queria te chamar hoje para isso, para pensar sobre isso, refletir. Isso é nossa igreja, tá? Não dá ibope, não é legal, mas é a nossa igreja. Não sei se você se alegra com isso ou se você se entristece com isso, mas isso é a nossa igreja. É duro, dói ser livre, dói. É como é bom ter um guru. Como é bom ter um guru para falar, faz, não faz. Mesmo que eu me arrebente todo. Estava vendo uma menina que foi morta por uma pessoa que se dizia lá, que podia dar a ela a riqueza, lá por uma visão lá satânica, um satanismo. Ela mentiu, era tudo mentira. E aquela menina viaja para a cidade daquelas pessoas que prometiam a ela uma vida diferente, de riqueza. Ela era muito obesa, ela tinha problema de autoestima, não namorava, e ela viu aquilo uma oportunidade de viver. E ela se mudou, foi para lá, ficou naquela casa. A mãe dela ligava para ela, percebia ela com uma fala muito arrastada, e falou, filha, você não está bem, você está estranha, você não está me respondendo direito, sua fala está arrastada, manda uma foto para mim. Depois de um tempo, quando ela manda uma foto para a mãe, ela estava numa condição terrível, a mãe, filha, você emagreceu muito, você não está bem, filha, você parece dopada, e a mãe tentando fazer aquela viagem para ir atrás, não conseguia localizar. Olha, uma luta. No final, a mãe se comunicava com ela e já não era mais ela, era alguém que falava por ela. E no fim, quando a mãe consegue mandar alguém lá, eles conseguem na polícia e depois descobrem que aquela menina tinha sido assassinada. Aquele pessoal fez um seguro de vida no nome daquela menina, tentou dar entrada. Uma loucura. Eles dopavam ela, eles maltratavam ela. A menina estava grávida. Olha, uma loucura. Uma pessoa que se deixou levar por alguém que queria uma resposta fácil e foi lá, largou tudo. Meu irmão, isso é o que mais a gente quer às vezes, alguém que nos responda, que a gente não precise lutar por uma decisão que acabe a nós. Hoje o Senhor está dizendo para você, meu filho, eu morri para que você mesmo decida, eu morri para que você mesmo escolha quem servir, eu morri para que você tenha a sua própria liberdade e que eu não te faça de você o que os judeus tentavam fazer, de pôr um jugo pesado e que eles mesmos não queriam carregar, mas que colocavam sobre aquelas pessoas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Eu não sou o Deus de pôr mais peso sobre você, de pôr medo sobre você, de pôr regras sobre você. Você é livre no Evangelho de Jesus.